Silvana, boa tarde. Alô, noite, aqui é boa noite já. Pontualidade, que Oi. pontualidade mais que britânica. Que bom, Silvia. É um prazer estar aqui consigo. Que Ah, o prazer é maravilha. todo, a honra é toda nossa. É a sua experiência, a sua vivência, a sua lindeza. Você está com uma aparência de saudável, linda, maravilhosa. Acho que isso é a melhor forma de te apresentar, porque como você vai nos contar aqui a sua história, eu acho que hoje as pessoas podem comparar só por essa sua cara linda, saudável. Então, nós temos aqui Opa, alguns amigos já entrando. Esse horário é muito difícil, né, para o pessoal aqui no Brasil, mas eu acho que é importante a gente deixar esse registro, né? Ela vai ficar salva, claro. você também salva. Então, acho que é importante a gente deixar isso para as pessoas consultarem. Então, eu queria que você se apresentasse e dissesse um pouquinho da sua história. Muita gente, a gente está pedindo para as pessoas visitarem o seu perfil, seguirem você, porque, gente, a Sara compartilha artigos importantíssimos, ela é uma Obrigada. pesquisadora, ela está sempre up-to-date em tudo que é importante com relação à saúde, tá? Então tem que seguir, tem que ler todos os stories, tem que acompanhar tudinho, né, Sara? Então, a palavra é toda sua. Que incrível, Silvia. Muito obrigada desde já pelo este convite. Me sinto muito honrada por falar consigo. Eu é que fico, é assim, acho que é muito recíproco aqui a admiração, que eu tenho muita admiração por si, porque por toda a sua história também já começo a live a convidar-lhe para uma live depois para você partilhar a sua história, porque é fantástica, não é? É isso, não é? Da gente nunca desistir e sobretudo no seu caso mesmo, assim, com uma idade mais avançada, pensar, não, há sempre há solução. Essa é a mensagem que a gente quer passar aqui, de certa forma, não é? E bom, agradeço bastante esta conversa. Exatamente, quem não conseguir ver, depois vai ver a gravação. Sim, Aqui já são 20 horas e pronto, e depois já fica muito tarde para mim. É pena, sim, temos uma diferença horária do Brasil. sim. Estou em Angola, pessoal, para quem não sabe, eu nasci na Venezuela, cresci em Fátima, em Portugal, Fátima, que é uma cidade bem católica, não é? Até aos 18 anos vivi lá e depois fui para Porto, estudei odontologia, em brasileira é medicina dentária, né? Tenho assim o mestrado integrado, daí aqui não, pronto, coloquei o título, já que tenho o título, pronto, médica dentista, acabo por usá-lo porque na verdade custou muito a tirar, não foi fácil. E toda a história começa que na faculdade comecei a fazer várias pesquisas diferentes dentro da medicina dentária também. Tem todo o registro da toxicidade que a gente usa nos dentes, não é? A amálgama de prata, o flúor, os implantes, bom. Mas também, ao mesmo tempo, comecei a despertar para a questão da alimentação. Também porquê? Porque, para quem não sabe, eu sofro sofria de uma doença, já não sofro, já não tenho nenhuma dor, não tomo medicamentos, não tomo suplementos, mas como criança tive muitas dores sobretudo na lombar, nas costas, também tive, ou seja, quem tem uma doença autoimune já vai ter uma porta aberta para outro tipo de inflamações e patologias, ou seja, o sistema imunitário desce bastante, ok? E daí tive muita sinusite, rinite alérgica, cresci assim com um bocadinho, bom, uma vida não assim, saúde a 100%, mas lá está, o que é que eu cresci comendo de tudo um pouco, com moderação, assim como mandam as diretrizes mundiais de saúde. A minha mãe dava-me aquilo que ela recebia do pediatra, não é? Sim. Tal como todas as famílias do mundo inteiro, e comi carne, peixe, ovo, pão, cereais com leite, sei lá. Mas pronto, foi aos 20 anos que eu tive 21 que eu comecei a questionar-me, né, o porquê de a gente tomar um medicamento cada vez que tenho sinusite, alergias. Será isto normal a gente ter tanta dependência
de medicamentos, também tive associado que tinha vício por açúcar ou alimentos com trigo. Não consegui passar 3, 4 dias, porque tentei, comecei a perceber assim, mas será normal não comer pão, bolachas, cereais, bolos, pizzas, não é? O trigo está, e pronto, os óleos vegetais. Mas aí era mesmo no início e a Sílvia, foi num ano que eu fiz o 4º ano da odontologia, estava em Espanha, conheci um monte de pessoas que eram vegetarianas, colegas, assim, amigos na altura, e eu nunca tinha ouvido falar de vegetarianismo, não, sei lá, nunca me preocupei por nada de nutrição, a verdade é essa, nunca tive essa consciência de que a alimentação era importante, mas estava muito aberta, não é? Tinha essa noção, queria mudar, mas não sabia por onde. E começaram a falar, vi os documentários Earthlings, Forks Over Knives, Food Matters, What the Health, Earthlings. Bom, assim, vários comentários que embasamento científico zero, controle emocional 100%, e te vão assim diretos ao teu coração, não é? Comparando a vaca com o cão, o gato com o porco, argumentando coisas que hoje, numa perspectiva muito mais lúcida, sabemos que isso não tem embasamento nenhum. E é bizarro, né? O que está a acontecer na indústria cinematográfica, bom, na televisão, né? Isto é tudo. Mas foi por aí o tema, não é? De eu começar a ver aquilo e não fazia ideia até esse. Nossa, mas será que é isso que fazem as vacas? É isso que fazem os porquinhos, meu Deus! Comecei a ter a compaixão, não é? Uma pessoa é humana, depois vai ouvindo, né, as vozes dessas pessoas que supostamente pareciam saudáveis, mas aí até ver, não é? Porque a saúde tem muito que se lhe diga, uma pessoa até pode parecer mais ou menos saudável, mas depois vai saber e está super viciada em açúcar. Então foi por aí, assim, Silvia, comecei pouco a pouco a reduzir a carne, mas os meus problemas de saúde continuavam, a verdade é só piorou, a sinusite piorou, porque eu tiro a carne, o que é que tu aumentas? O pão, o queijo, a azeitona, pronto, mais processados, não é? Mas aí ouvi falar do raw vegan, do vegan, mas não é um vegan qualquer, é o crudívoro, crudivegano, bom. Sim. E aí é que eu entrei para o frugivorismo, crudivorismo, com a dieta 80-10-10 do Dr. Douglas Graham. E bom, a verdade é que é assim, porque é que eu me aficionei tanto e porque é que eu fiquei tão, com essa tendência a continuar frugívora, porque tive resultados, de repente, assim, tanto numa dieta carnívora, 100%, como uma dieta vegana, 100%, neste caso, higienista, crudívora, acontece uma coisa por si só, que é a eliminação. É uma dieta eliminativa. Estamos a excluir muitos alimentos e ficam alimentos muito, muito puros, não é? Estamos a excluir os óleos de sementes, o trigo, os grãos, não é? Não comia grãos, e por isso é que eu senti-me muito bem, estava bom, alergias, tinha, nessa altura já estava a ter oveite, que era uma inflamação na úvea, chorava do olho, que é um dos sintomas da espondilite, e senti-me bem, pronto, estava muito feliz porque tinha ultrapassado a minha dependência pelo açúcar e pelo trigo, contudo comia muita fruta mesmo, porque mas é uma dieta... nada de processado, nada de industrializado. Não, nada de processado. Tá. Exatamente, Silvia, isso é uma coisa que eu quero, assim, o meu vegetarianismo era muito puritano, higienista, que era mais uma tendência, porque eu entrei pelo menos, pela visão ética, a suposta visão ética de defender os animais, mas depois, aliado à minha condição autoimune, eu pensei, ok, e estava em círculos de amigos que ouvi dizer que o crudivorismo lhes curou alergias, bom, tudo o que eu estava a ter, não é? Assim, um sistema imunitário mais deprimido. Então tentei, mas não foi fácil. Fiz uma viagem ao México, fiquei lá 5 meses, parei a faculdade, consegui parar por 6 meses,
Isso é outra história, já estava saturada de várias coisas da faculdade, mas pronto, consegui parar, fui viajar e foi no México que eu consegui fazer um mês só de comer frutas e vegetais. Sem café, sem nada de cozinhado, era tudo cru. E a verdade é que depois desse mês senti-me mesmo muito bem, lá está, como fui lendo, li vários livros só desse aspecto, fui entendendo aquilo, né? Aquilo é toda uma lavagem cerebral, né? Porque a verdade é que, tudo bem, podes fazer aquilo um mês, mas não podes fazer aquilo a vida toda, não é sustentável. Não é sustentável, não é sustentável, absolutamente não é sustentável. Isso nos leva, assim, todos os extremos, né? Você acaba direcionando a pessoa, o que você consegue levar para a vida? Essa é a pergunta que eu me faço. O que eu consigo levar para a vida? O vegetarianismo, para mim, ele foi sustentável por 4 décadas, né? Até um pouquinho mais, porque eu comia muito, diferente de você, né? Você ficou muito magra e eu comia muito. Então, eu supria as necessidades básicas. Uma coisa isso que eu queria te perguntar. Você fazia suplementação de vitaminas, minerais? Então, é uma boa pergunta, Silvia. Então, é assim, no início eu não queria, não é? Porque, aliás, assim, é uma visão super higienista, nada de que seja processado, isso é o que incutem muito no crudivorismo. Mas houve uma altura que eu queria sustentar esta dieta, mas comecei a ter, comecei a ter distúrbios gástricos, não é? Muitos gases, ou seja, era difícil estar perto de pessoas porque eu estava mesmo com muitas flatulências, comecei a ficar inchada, era magrinha, mas com barriga. Ou seja, então comecei a suplementar porque, pronto, pensei, não quero voltar a comer carne. Houve uma altura que eu parei e comecei a introduzir peixe, introduzi ovo e queijo cru, porque, pronto, li uns livros que me fizeram bem, do Dr. Weston Price, mas Silvia, já estava aqui, sabes? Quando aquilo te entra e tu achas que aquilo é a salvação, estás a ver? É algo que eu não sei explicar hoje em dia, acho que pronto, foi outra Sara e estamos aqui numa conversa a abrir a nossa vulnerabilidade, não é? Pelo bem comum, para também ajudar outras pessoas, graças a isso já tenho assim, sei que muitas pessoas vêm procurar porque têm filhos veganos, família, né? Porque é sempre a família que quer ajudar. A mim, ninguém me conseguia, a minha família queria me ajudar, mas eu... Pronto, então sim, suplementei muita coisa, viajei bastante e andava com um saquinho, com umas caixas, não é? Com vitaminas, minerais, também tomava muitos óleos, depois pronto, que assim, rapidamente, ou em forma de explicar aqui ao pessoal, o higienismo não é só o crudivorismo, né? Depois eles explicam que tu tens que fazer jejuns de fruta, a limpeza do fígado, a limpeza dos rins, a limpeza da pele, a limpeza dos parasitas, a limpeza do cólon, é sempre a detoxificar, por isso é um tema que eu também falo bastante, os perigos da detoxificação, a este nível, porque aquilo é sempre mais, não és tu o problema, é porque tu ainda não te limpaste o suficiente, há sempre algo mais para limpar. Há sempre mais, é porque se não estás bem, então pronto, não podes comer salada, é só fruta, só melão. Hoje é a semana do melão, a semana da laranja. A tal limpeza, pronto, e depois aquilo vem associado com alguns óleos também, o MMS, enfim. Experimentei muita coisa para limpar parasita, não é? Porque de repente, sim, comecei a ter parasitas, a verdade é essa. Comecei a ter muitos sintomas de candidíase, parasitas, evidentes, não é? Piolho, segui a ter piolho, Silvia. Todos os meus amigos estavam comigo, ninguém tinha piolho e eu tinha. Eu ficava admirada, eu dormia com ele, quer dizer, eu estava tão já, quando tu, assim, o teu sistema alimentar, não é? Né? Estava tão debilitado que piolho é parasita, não é? Se ele vai te sugar, ou seja, e estava com muitos, ou seja, queria eliminar, não é? Ou seja, era bizarro, mas sim, tomei vários suplementos, B12, niacina, B6, clorela, depois lá está aquela superfood, não é? A clorela, a espirulina, a levedura de cerveja,
Até esqueci, porque é até bom esquecer dessas coisas, mas... É bom esquecer, assim, é bom esquecer. Ninguém precisa chegar nisso, né? depois, por exemplo, ferro nunca tomei porque diziam que ferro não dava com o suplemento. Pronto, aí fazia germinados. A única leguminosas que eu comia era germinados. Pronto, e foi assim um bom tempo. Um bom tempo, por isso esta fisionomia que eu alcancei, as fotos que eu mostro do antes e depois, foi mesmo porque eu tive algum tempo com o crudivorismo. Mas comia bastante, ou seja, as pessoas pensam, como é que tu estavas tão magra, Sara? Mas eu queria comer, mas o problema é que eu não conseguia digerir a comida, não é? Ou seja, o meu organismo estava tão debilitado, não é? Era tanto nutriente, tanta fibra, tanto gás, que comecei a ter desbiose, comecei a ter síndrome de intestino irritável, comecei a ter... Praticamente eu tinha O todas as... excesso de fibra é muito nocivo, né? Muito nocivo. Yeah. Quantos quilos você chegou? Qual foi o seu... Olha, Silvia, eu sou alta, eu tenho 1,73 m. Bom, alta para típica mulher portuguesa, sei lá. Perto de mim, você não é alto. Quanto é que você mede? 1,55 m. Ah, ok. Pequenina, olha, Silvia, cheguei a pesar 38 quilos. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Pronto. Você vê, você com 1,73 m, com 38 quilos, é tão extremado quanto eu com 55, com mais de 92, né? São dois extremos absolutamente, como você diz, bizarros, doentios, porque eu nunca fiquei no crudiverismo. Fiz algumas vezes, eu entrei porque eu tinha muito mal-estar estomacal, eu tinha um problema digestivo. E eu achava que eu não digeria carne. Na verdade, eu não digeria carne porque eu comia muito trigo, porque açúcar nunca foi minha praia, mas eu comia muito grão. E o grão é isso que você falou, chega uma hora que você não digere, é tanta fibra que você não digere mais. E eu culpava a carne. E aí eu fui eliminando e engordando. Nós fomos... Isso que eu comento sempre com as pessoas, nós temos particularidades muito iguais e com desfechos muito diferentes, né? Com desfechos e ambos muito, muito perigosos, né? Ambos desfechos muito perigosos. E aí, quando você bateu, quando foi que você viu a luz, que você achou que não dava mais para continuar naquele caminho? Como é que foi? Ai, Silvia, a história é muito longa, porque assim, longa e estamos aqui para falar, só para dizer, está aqui a Irete. Alô, querida. Está aqui a minha mãe, Silvia, acabou de entrar. Ela já está em Portugal e está aqui a dizer, era só ossos. Pronto. Olha, imagino. No meio disto tudo foi assim um pouco forte para a minha família, né? Porque eu sempre tive, bom, aluna exemplar, atleta, nunca dei problemas, sabes? Nunca tive, nunca fui uma miúda problemática. E pronto, então eu digo sempre que eu me meti nesta dieta, neste culto, neste genocídio em forma alimentar, sei lá, isto é bizarro o que está a acontecer, daí a gente está a querer falar, para curar uma doença, que é uma doença genética, porque me vi bem no início, mas acabei tendo outra doença que se chama ortorexia, que é tão ou mais grave que a anorexia. Eu nunca fui diagnosticada de anorexia, aliás, eu não tive psiquiátrica, eu não tive nenhum acompanhamento psiquiátrico, eu não tive nenhum acompanhamento psicológico, porque sabiam que eu não tinha comportamento de ninguém com um distúrbio como a anorexia ou bulimia, nunca vomitei, aliás. Eu queria comer, eu sabia que estava magra, tinha essa consciência, mas não conseguia comer, era tipo como, se eu comesse, era como ser autodestrutivo, porque eu vou comer algo que eu estava inchada, estava com gás, não é? E era basicamente tudo orgânico, vegano, não é? Raw vegan, não comia, já não como, Silvia, já não como pão, já não como arroz branco, massa, há mais de 8 anos. Eu deixei dos processados, nunca mais, assim... Bom, houve uma fase que eu... Aí está, que eu vou agora falar da sua pergunta, mas só para as pessoas perceberem, não é? Que a ortorexia é um problema grave. Tem um médico que é o Dr. Bratman, que ele próprio sofreu
de ortorexia, que é pessoal que quer fazer uma dieta saudável, que não é saudável, e é tudo, nestes casos, veganismo, frugivorismo, e mesmo já estando mal, seguem como se fosse uma psicose. Pronto, algo já vira mental, já vira doença mental, porque tu ficas obcecada. Uma dependência daquilo, louco. Tu ficas obcecada por aquilo, achas que aquilo é a tua identidade. E aí, quando a gente vira, já não és a Sara, estás a assumir um papel. Isto pode acontecer, atenção, sobre qualquer motivo, mas daí a minha questão de falar sobre a saúde mental, que é algo cada vez mais pesável, mais importante. Pronto, porque houve ali fases que bateu mesmo fundo, né? Assim, pronto, foi nessa fase que eu cheguei aos 38 quilos, voltei da Índia, estava na Índia, fiz um jejum de 21 dias no Nepal. O jejum, já comecei o jejum muito, muito magra, mas fiz o jejum porquê? Porque eu estava saturada, Sílvia. Era um ano, ou mais de um ano que eu estava nesta obstipação, diarreia, o meu intestino estava... Eu vivia de enemas, né? Como um bulímico. Vivo a vomitar, eu vivia graças aos meus enemas de água que fazia para limpar o intestino. Ok, e claro, atenção, eu cheguei ao médico, não é que eu também estava assim super lunática, eu cheguei ao médico, fui ao médico na Indonésia, na Tailândia, Camboja, pronto, e o que é que me passaram? Antibióticos, tu não tens nada, fiz análises, pensava que tinha, sei lá, sida, cancro, que tinha uma doença rara, eu estava já... Doença de Lyme, na verdade eu tinha todas as características de doença de Lyme, que é uma doença muito forte, que é um parasita que te pica, não é? E que ficas muito magra e não consegues comer, não é? Pronto, e aí cheguei a esse ponto, por causa disso é que eu fiz o jejum, mas eu no jejum senti muito bem, as pessoas pensam, mas o jejum... Não, eu estava super bem no jejum, lá está, porque como não comes, não entra toda aquela bomba de antinutrientes e de fibra, e estava bem, mas claro, não estava bem porque estava sob peso. Aí é que voltei para Portugal e ganhei uma infecção muito grave, tenho mais de 50 cicatrizes por todo o corpo. Aí é por isso que eu me digo que sou sobrevivente, porque eu tive uma infecção de risco de morte, que infectou, pronto, foram vários furúnculos. Sabes o que é furúnculo? Sim, sim. Pronto, imagina um furúnculo dói muito, deste tamanho, imagina vários na perna, nas costas, no braço, e porque eu estava tão debilitada, estava tão imunodeprimida, que qualquer coisa me infectava, e foi aí que eu fiquei 3 meses a recuperar-me, não no hospital, numa casa, estava por minha conta, não é? Fiz as minhas coisas e eu queria voltar a comer mais coisas, não é? Mas pronto, aí comia de vez em quando uns ovos, mas ainda seguia quase no veganismo. E pronto, foi em 2016 que eu cheguei ao ponto mais drástico de toda esta situação, que eu bati fundo, foi o momento em que eu comecei-me a preocupar, não é? Com a minha vida, assim... Mas lá está, quando tu estás envolvido em tudo isto, não é? Quando o teu círculo de amigos é todo este... O social te segura, ele te pega. Isso é verdade. Eu acho, Silvia, é por isso que eu digo sempre, procurem amigos novos, se conectem. As redes sociais têm ajudado bastante para a gente tentar, encontrar novas amizades. Mas pronto, isto é tudo muito complexo, porque estas pessoas também comiam assim, mas não estavam tão mal como eu, não é? Eu fiquei muito sensibilizada a esta doença. Mas claro, nas minhas viagens, Silvia, conheci muitas mulheres, sobretudo mulheres, falo, né? Assim, né? Sem menstruação, fiquei sem menstruação durante 4 anos. Assim, pronto, muito esqueléticas, líbido para baixo, não é? Tentando se preservar, né? Tentando manter. Sim. É uma coisa incrível, claro. Essa força. E o que você voltou a comer? Deu aquele estalo, você... Sim. Não, mas mesmo assim, Silvia, eu fiquei ainda até 2019, pronto, em 2017, 2018, 2019, já não tinha já não estava tão magra, mas ainda assim treinava, já comecei a treinar bastante. Olha, o que me ajudou bastante a sair de lá de baixo, lá do... Pronto, do fundo do poço. Lá das trevas, não é? Como essa imagem que eu postei,
foi a desporto, o treino, eu sei que também vai ser fit, o desporto, nossa, eu digo a toda a gente, o movimento, né? É o pilar da saúde ancestral, pronto, é mesmo inegociável, porque dá-te muita vida, dá-te mais apetite, o teu organismo funciona melhor, não é? Há libertação. Né? A endorfina te anima, e você vai, e você quer até continuar, é isso mesmo. Olha, e Silvia, então foi isso que o desporto me ajudou bastante, natureza, aterramento, grounding, estar na praia, apanhando sol, fazendo banhos de Wim Hof, que eu faço os banhos de água fria. Foi nessa altura que eu descobri o Wim Hof. Pronto, o Wim Hof, pessoal, é um método de respirar, mentalizar-te e de entrar para a água gelada. Isso foi um dos meus antidepressivos nessa altura, né? Porque em tudo isto eu estava super deprimida. A depressão é uma doença silenciosa que tu não sabes muito bem o que é que está a acontecer, mas sabes que estás apática, não consegues socializar bem, né? E eu conheço-me sendo eu, porque eu sou uma pessoa muito positiva, sempre ativa, mas não, quando estás deprimida não acontece isso. Mas o Wim Hof, banhos de água fria, respirar, caminhar na praia, correr, nadar, foi assim um resgate, né? À minha essência. E pronto, comecei a tomar, pronto, estava a tomar nesta altura, tomava ainda suplementos, enfim. Mas pronto, 2018 já não tinha esta estrutura, entretanto, treinava bastante em 2018 e 2019, já estava muito melhor. A minha menstruação voltou em 2018, não, em 2019, peço desculpa, sim, não, 2018, sim, não normalizou, voltou e a partir daí vem sempre. Ou seja, tive desde 2015, foram 3 anos e meio quase sem menstruação. Quando comecei a comer, lá está, mais ovos, comia algum feijão cozinhado, algum ground beef, algumas coisas mais consistentes, não é? E comecei, pronto, mas mesmo assim ainda não conseguia ganhar muito músculo, ainda estava em sarcopenia. Sarcopenia é quando tu perdes muita massa muscular, que foi o meu caso, o corpo começou, já não havia gordura, começou a comer músculo. Para usar o tecido nobre, né? Para sobreviver, sim, sempre assim. Mas aí então você já estava uma vegetariana, né? Já estava vegetariana, né? Sim, já comia alguns iogurtes, algum queijo e ovos. Pronto, sim, vegetariana. Lacto vegetariana que eu sempre fui. Eu acho que eu sobrevivi essas 4 décadas porque eu sempre fui lacto vegetariana. Eu nunca deixei os ovos. Não sou muito de leite, mas tomava um iogurte. Eu sempre privilegiei os fermentados. Acho que é por isso que eu fui menos fundo do que você. Eu não desci tanto, mas foi mais longo, né? Foi um período mais longo. Pois, Silvia, para o pessoal que não sabe, você ficou 4 décadas. Eu li bem? 4 décadas. 4 décadas. E tem um detalhe, eu nunca tive essa parte ética. Eu tenho um irmão vegetariano e ele foi impactado, como você, por essa parte ética, né? Tem dó dos animais, eu nunca tive isso. Tanto que eu sempre fiz churrasco na minha casa, sempre fiz bifes para as pessoas, eu nunca tive isso. O que eu tinha é que eu não gostava da carne, não me fazia bem, eu achava que eu não fazia digestão. E hoje eu como 500 gramas de carne e faço uma ótima digestão, mas eu reputava o mal-estar que eu sentia a carne, porque todo mundo falava, né? Todo médico falava, não, a carne faz mal. Então a minha história foi, eu fui menos fundo, mas eu fui mais tempo, né? Nesse desvio. Um apelo grande que eu sempre tive com relação à carne foi ao dano ambiental. Eu fui convencida de que o metano dos boizinhos lá eram responsáveis pelo aquecimento global. Então, isso eu fiz, isso daí eu falo meia culpa. E, na verdade, isso é uma falácia, é uma idiotice que não tem tamanho, né? Porque você desmata hectares e hectares para plantar soja, né? Para fazer óleo. E isso ninguém diz que destrói o meio ambiente. Mas aí o que eu tenho uma curiosidade muito grande para saber
quando você realmente falou, eu vou comer carne? Porque o meu foi um drama. Um drama. Ok. Vamos aí ao assunto mais divertido agora. Agora vai Então, para a parte boa. imagina, eu estava desde 2012 sem comer carne e atenção, eu durante esse tempo todo às vezes comi peixe, sobretudo no final. Neste finalzinho, 2018, 2019, de vez em quando comia peixe e eu adorava, e eu dizia mesmo, eu gosto de peixe, né? Mas não, infelizmente não era todos os dias porque ainda assim conseguia-me safar melhor. Bom, Silvia, em 2019 o que é que aconteceu? Por isso é que eu estou assim com esta missão de falar isto nas redes sociais e partilhar a minha história. Para quem ainda não viu, tenho um vídeo, pessoal, está lá no YouTube, tenho um canal no YouTube, é só entrar pelo link da bio. É um vídeo que eu partilho toda esta história, contada por mim, narrada por mim, 20 minutos, e eu mostro fotos, mostrei fotos das minhas cicatrizes, dos meus furúnculos que tive naquela altura que há bocado abordei. E também tem um finalzinho, né? O desfecho, desfecho final, né? Bom, positivo, em que em que aconteceu isto, né? Que eu acompanhava um amigo que conheci na Tailândia, ele é inglês, e ele na altura estava como eu, né? Frugívoro, até porque na Tailândia é tipo a meca dos crudívoros, sabe, Silvia? Porque a Tailândia tem muitas frutas exóticas, o durian, o rambutan, o longan. São frutas muito doces, coloridas, e as pessoas vão para lá, é barato, pronto, é giro, né? E comem muita fruta. Pronto. Então conheci muita gente lá assim. Conheci o Danny Glass, que ele tinha um canal de YouTube, na altura tinha mais de 100 mil seguidores, e ele era former vegan, era um vegan formado que só falava daquilo e ele tinha muita autoridade naquilo que ele falava. E a gente conheceu-se, éramos dois vegan, não é? Magrinhos, os dois, esqueléticos, crudiveganos, ele fazia muito ciclismo. E quando eu volto, tipo, estava mais ou menos acompanhando o canal dele, quando eu vou, reparo, ele virou de vegan a carnívoro, carnivore diet, dieta carnívora. Eu fiquei assim, para lá, o Danny, eu tenho muito respeito por ele, porque ele também curou um monte de coisas, supostamente tinha curado coisas com o raw vegan, não é? Lá está, supostamente que tomava muitos suplementos, assim como eu, uma ilusão, né? Que ficou carnivore diet por um mês. Não, a experiência foi a mesma, mas depois ele seguiu, até hoje, come muita carne, e eu fiquei, vi, e ele estava muito mais giro, a cor dele, eu estava branca, uma coisa que me aconteceu durante este tempo todo, Silvia, eu estava pálida, eu não conseguia ficar morena, eu sou morena, mas como tu não tens colesterol, não tens gordura suficiente para sintetizar a vitamina D. Bom, entre uma data de coisas, mas ele também, tinha cor, estava bem giro, tinha músculo, e eu ouvi-o falar, percebi, não é? Ao mesmo tempo pesquisei logo como se encontrar o Sean Baker, o Paulo Saludino, alguns nomes, né? Encontrei. Também foi na altura que eu vi a Jade Soler, que me deu muita força, para ser ela fala brasileiro e é mulher, e então li durante 2 semanas, fiquei assim tipo meio que curiosa, né? Porque aquilo saltou-me uma coisa de, epá, eu estava mortinha, o meu espírito assim, eu sinto que eu estava à espera só de uma solução, eu estava desesperada pelo meu intestino, porque em tudo isto, Silvia, eu já tinha engordado, já estava com mais músculo, já tinha menstruação, mas ainda assim o meu intestino não estava bem, ok? E isso foi sempre o meu ponto mais fraco durante o vegetarianismo. E por isso é que eu disse, não, eu tenho que fazer alguma coisa urgente. Então o Dani eu digo sempre que foi o meu canal, o meu anjinho da guarda que veio para me, sem querer querendo, que eu não sabia que eu estava a assisti-lo, né? Isto das redes sociais, uma pessoa está aqui a falar, tu não tens ideia das pessoas que estão a ver, mas a verdade é que me inspirou bastante. E claro, li 2, 3 semanas e entrei numa churrascaria, alguém aqui falou, e foi assim que iniciou. Fui sozinha, eu disse, isto é o meu processo, não vou chamar ninguém, aliás, não tinha contado para ninguém, era tudo muito ainda muito secreto, muito novo, não é? Eu não sabia o que ia acontecer, era tudo muito incógnito, não é? Muito misterioso, assim. Entrei para a churrascaria e pedi uma dose de costeletas de vaca. Silvia, foi ir ao céu e vir,
foi das experiências mais sensoriais que eu tive em toda a minha vida, porque foi mesmo muito, muito libertador o ato de eu ter feito isto, assim, que ninguém me obrigou, não é? Fui eu que fui buscar isto, isso é importante, mas o sabor, não é? Aquela conexão cerebral, não é? Pá, não tem... Um ato de coragem, né, também. Foi um ato de muita coragem. E você saiu de um extremo para o outro, assim, e qual foi a reação do seu organismo? Como é que você se sentiu? Além dessa experiência, né, psicológica, mental, como é que você se sentiu? Como é que seu organismo reagiu? Olha, Silvia, muito bem mesmo. Assim, eu acho que acontece uma série de conexões químicas que uma pessoa nem faz ideia, né, que este corpo é super complexo, temos aqui uma máquina viva e que lá está, isto é primitivo, não é? Isto é visceral. Aliás, está num livro do Paulo Saladino que fala que, no Carnivore Code, que fizeram vários estudos de cérebros olhando para comida e viram que praticamente todos que olhavam para a carne disputavam uma série de reações químicas de salivação, não é? Por isso, essa questão bioindividual não existe. Na verdade, depois é um dogma que uma pessoa vai adquirindo. Mas a verdade é essa. Eu fiquei saciada, não é? Aquilo disputou muita coisa, foi muito bom para tudo, não é? Foi aí que comecei a ver o meu intestino. Era quase a hora que eu via benefícios. Não é? Eu digo sempre, a carnívora, ela é tão motivante que ela... Não é que vocês precisam esperar uma semana para ver efeitos. Ou meses. Não, é a hora. É a hora, não é? É instantâneo. Sobretudo quando eu venho de uma carência, e isso ele explicava muito bem, o Danny Glass, esse meu amigo, que ele, quando tu vens de uma carência tão grande, que te faltam tantos nutrientes durante tantos anos, o teu corpo é tipo uma esponja. Está a ver uma esponja? Puxa! Quando ela está no deserto durante muito tempo, apanha-se num oásis, puxa logo tudo, como o tal camelo, né? E era isso que o meu corpo queria. E instantivamente, toda assim, a minha intuição me levou a fazer isto. Na altura, eu pensei que era uma coisa eu disse, olha, vou fazer 2 semanas, né? Começou assim tudo muito... depois passou para um mês, né? 2 meses, e aí... Pronto, e agora virou já estou quase em 2 anos, mas a verdade é isso, é que o meu organismo que reagiu muito bem no início, por isso é que me deu tanta motivação, por isso é que eu tive resultados tão bons, e de ir à casa de banho, finalmente consegui ir bem à casa de banho, que isso aí é liberdade, é plenitude, não há nada que pague isso, assim, ter uma boa defecação, e depois temos que ver intestino-cérebro, né? Temos uma relação direta e é no intestino que se produzem, que são libertadas muitas quantidade de neurotransmissores, adrenalina, serotonina, dopamina. Então, quem está mal no intestino não vai tomar boas decisões. Não consegue ficar bem, não consegue. Inclusive, depressão é muito ligado também com problemas de digestão e intestino. Como você tem toda essa propriedade, você é uma estudiosa, nós temos alguns seguidores que foram vegetarianos, não por tanto tempo, não foram tão veganos quanto você, mas ainda estão inseguros. Eu recebo muita mensagem, muita coisa, querendo ir. Uma grande questão que colocam, mas como nós vamos viver sem fibras? Explica para o pessoal como se vive sem fibras e se vive bem, dentro do seu conhecimento, do que você lê muito, você pesquisa, eu sei que você vai nos artigos científicos, você se dedica, eu acho admirável, eu acho maravilhoso. Incrível. Obrigada, Silvia. Você é um amigo querido, deixa eu aproveitar esse espaço, que outra pessoa que eu admiro e que colei junto, está fazendo um período sabático, é o nosso querido João Franco, que foi através dele que eu conheci você. E adorei a live. Eu estava ocupada naquele dia, eu parei o que eu estava fazendo e não consegui desmontar. Porque vocês têm fundamento, né? São 2 pessoas que eu respeito muito, têm fundamentos, praticam e mostram os resultados.
Então, explica para as pessoas como que você sobrevive sem as benditas fibras. Qual é a função da fibra? Como é que a carne substitui a fibra? Como funciona isso? Fica à vontade para explicar do seu jeito. Então é assim, basicamente nós não precisamos nada para substituir a fibra, porque a fibra não é essencial, ok? A fibra, pensem assim pessoal, é celulose, é o esqueleto da planta. A planta fica em pé porque tem fibras, tá? Fibra é papel, tá? Cabelo, não tem nutrientes. A fibra é simplesmente uma estrutura que te leva a fazer um suporte, a fazer uma forma. Tá? Há uma forma da plantinha por causa da fibra. Isto é um grande mito, infelizmente. Assim, as diretrizes mundiais de saúde lançaram, ou têm vindo a lançar vários mitos devido a vários fatores. Tem toda uma agenda globalista a acontecer. A agenda vegana tem ganhando muito, muito poder para... Sempre interesse financeiro, né? Sempre interesse financeiro. Sempre a ser suportada por multinacionais e corporações, não só da indústria alimentar, mas também da indústria farmacêutica. Como o nome diz, é uma indústria. Só tem indústria porque fabrica e tem que ter sempre produção porque há clientes, ok? O que é que acontece? Quando você come muita fibra, assim, uma coisa é comer pouca fibra e está tudo bem, se você tem um intestino ótimo, está tudo fixe, mas quando você tem algum sinal em que o intestino está sensível, gases, não é normal, é que nós estamos numa dissonância cognitiva tão grave, dissonância cognitiva, que as pessoas acharem uma coisa completamente... estamos a confundir o mal com o bem. Não há uma coerência, não há uma lucidez já do que é bom, o que é mau. Então, quando há pessoas que acham que gás é normal. Peidar, ok? Flatulência. Não é normal. Isso significa que há fermentação. Há muita proliferação bacteriana dentro do intestino, sobretudo mais bactérias patogénicas que probióticas, que benéficas, e começamos a ser uma porta aberta para toxinas entrarem dentro da corrente sanguínea e começamos a deixar que não conseguimos absorver nutrientes, tá? Isto chama-se síndrome de intestino permeável ou síndrome de intestino irritável. Tá, ele fica permeável, ele não consegue fazer essa divisão. E é aí que começam os distúrbios alimentares. Diverticulite, colite, o próprio cancro do intestino, né, pode ser revertido com uma dieta carnívora, nose to tail, do focinho à cauda, completa, não é? Então, as fibras não são necessárias e é mais, não é? Para quem tem problemas, os mínimos problemas de intestino sensível, deve parar de comer fibras no momento, deve fazer uma limpeza com carnívora, porque ao contrário do veganismo, é uma dieta eliminativa, sim, por isso é que ela é tão terapêutica, mas o veganismo é eliminativa, mas faltam-lhe mais do que 15 nutrientes essenciais para a saúde humana. Certo? Então não é sustentável. E quando a gente está a falar de saúde, é bom falarmos em sustentabilidade, não é? Fazer uma coisa que podemos fazer hoje e para o resto da vida. Ok? Então, fibra não é essencial. Isso foi um mito difundido, propagado por certas diretrizes com muito poder, com patrocínios, vá. Assim como margarina é melhor que manteiga, assim como é necessário comer 3 vezes a cada 3 horas, que carne é cancerígena, gordura saturada faz mal, entope o coração, ou seja, tem um monte de mitos terríveis, não é? E por isso estamos aqui para elucidar as pessoas. Tem vários comentários muito bons para verem. Para quem está a entrar no vegetarianismo, quem está a sair do vegetarianismo, não entrar, por favor. Ou melhor, para quem estiver a entrar no vegetarianismo, vocês saibam que queiram ajudar essa pessoa,
podem me mostrar estes comentários, não há nada melhor. Conhecimento não ocupa lugar, conhecimento é libertador, mas só a experiência confirma. Só a vossa experiência, não é a experiência de outras pessoas. E a experiência de 2 milhões de anos de existência como seres sábios, como sapiens, que isso, ou seja, não há nada melhor que a gente olhar para a natureza e se inspirar no que é que aconteceu até agora, não é? E se a gente acredita é o maior na humanidade... randomizado que tem, né, Sara? São só 2,5 milhões de anos. Só. Desenvolvendo só isso. Eu quero aproveitar o seu gancho e falar da minha experiência com as fibras. Eu tive algumas internações hospitalares com obstipação intestinal severa durante essas décadas de vegetarianismo, comendo muita fibra. Aí eu fui aprender depois a duras penas, nem o médico só tratava a causa, não tratava, só tratava o efeito e não a causa. E eu fui descobrir agora que eu me debrucei mais, comecei a ler mais sobre o assunto, que o excesso de fibra também causa obstipação. Né? Você não consegue, você está com o seu intestino tão adoecido, tão comprometido, que ele não consegue eliminar aquela quantidade gigante que ele não foi preparado para aquilo. Você não tem nenhum sistema de digestão para digerir aquela quantidade de fibra. Como eu sou compulsiva, eu comi uma quantidade absurda, eu sempre comi demais da conta. E eu não processava aquilo. Então, realmente, tinha crises de obstipação severas. Então, o contrário, hoje a gente sabe que é verdade. O excesso de fibras, ele te causa um problema intestinal muito mais grave do que a falta dele. E hoje eu não sou carnívora, eu tenho uma base de alimentação carnívora, e a gente foi partindo para aumentar o percentual de carnes, depois que a gente conheceu alguns carnívoros que a gente se apaixonou, o professor Diego, que nos deixou, depois o João. Hoje nós estamos numa alimentação 80% carnívora, 90%, e comemos alguns vegetais que a gente gosta, e o Cláudio ainda come um pouco de fruta. A fruta para mim não faz bem. Ela me desperta a compulsão, e eu fui deixando. Então, hoje o meu intestino funciona maravilhosamente. Hoje eu não tenho o menor problema de obstipação. Uma coisa importante que você pode até complementar para mim, com o seu conhecimento, é que quando você tem uma alimentação essencialmente carnívora, você vai menos à casa de banho ou ao nosso banheiro, porque você excreta menos, você aproveita mais, não é? Então, eu queria que você discorresse sobre isso, porque as pessoas se assustam. Nossa, mas eu não fui ao banheiro 10 vezes. Meu amor, não é assim. Claro, mas aí é que está. Aí é que está, porque tem esta crença muito limitante que temos que ir à casa de banho 3 vezes por dia. Claro, se tu comes uma coisa que não tem nutrientes, que é fibra, não é? Ela tem que eliminar. O corpo só elimina aquilo que não consegue absorver. É muito sábio. Então, até para a pegada ecológica, uma dieta à base de carnes, que seja carnívora, estrita ou não, mas na base das carnes, não é? Nós vamos à casa de banho muito menos, mas isso não significa obstipação, não significa a prisão de ventre, não significa inchaço abdominal, até pelo contrário, isso tudo desaparece. E atenção, se existir dentro da carnívora qualquer distúrbio intestinal, o que não é normal, é porque a pessoa está a abusar nos laticínios, é porque se a pessoa está a abusar em temperos, em cebola, não sei, há uma coisa aí que está mal, porque não é, lá está, assim como eu, que eu vim de 7 anos de síndrome de intestino irritável, quase a caminhar para a síndrome de Crohn, para a doença de Crohn, consegui reverter tudo em 2 semanas, ou seja, essa fase intestinal assim já foi, mas claro, para quem está a tentar a carnívora, os primeiros dias, vocês podem até ir até 5 dias sem ir à casa de banho, porque há uma fase de adaptação, que o organismo a microbiota intestinal está a ser reformulada, mas o mais engraçado é que eu fiquei uns 5 dias sem ir à casa de banho, quando comecei, mas a verdade é que, Silvia, a minha barriga estava lisa. Eu sabia que estava a fazer o certo, o meu corpo é sábio, ele sabe assim, mas eu estou bem, não tenho gases finalmente, não tenho... ou seja, não tenho nenhum sinal de inflamação, de inchaço,
e depois aí é que comecei a estudar, não é? Fui atrás, estudei bastante, não é? Porque eu para fazer algo preciso de entender bem o que é que estou a fazer, é muito de mim, é mesmo. Então, esse é o fundamento. Eu digo sempre às pessoas, porque lá está, a gente vem desta crença que temos que ir 3 vezes à casa bem, mas quem disse? Claro que se tu comes 6 vezes por dia, pequeno almoço, lanchinho de manhã, almoço, lanche, jantar, ceia, claro que vais 3 a 4 vezes à casa de banho por dia, passas o dia na casa de banho. Olha só a pegada ecológica. Pois é, aí sim. E quando tu fazes uma carnívora ou uma dieta baseada em carnes, comes 1 ou 2 vezes por dia, porque estás tão saciada que não tens fome, a pouca comida ou seja, o que comes é pura nutrição, tem muita densidade nutricional, ok? Tem poucos antinutrientes, também é importante referir, não é só as fibras, é os antinutrientes, porque não importa só ter ferro ou só ter vitamina A, tem que ter essas vitaminas, esses minerais têm que ser disponíveis, a gente tem que conseguir absorver. Isto é algo assim, é uma chave para a gente entender que sim, as plantas têm nutrientes, mas também têm muitos antinutrientes. Então, não é compatível, não é? Acaba por ter mais antinutrientes do que nutrientes. Então acabamos por estar a regredir em vez de evoluir. Então, por isso é que eu falo que a dieta carnívora baseada em carnes acaba por estar muito saciada, e há dias que não vou à casa de banho, é verdade, não vou à casa de banho todos os dias, mas você está bem, você tá, uma coisa que eu comento e faço até questão de mostrar para as pessoas, eu sempre fui cheinha, desde os 13 anos eu engordei, tive essa coisa de engordar e emagrecer. Eu nunca tive, Sara, uma cintura e um abdômen chapado como eu tenho hoje com quase 71 anos. Eu era barriguda. Eu era barriguda, sempre de 3, 4 meses, com um abdômen distendido, como você diz, cheio de gases, cheio de nutrientes. Hoje, eu olho assim, gente, eu nunca tive essa barriga, assim, sabe, chapada. Óbvio que com 42 quilos a menos, nesse 1,5 m, eu tenho pele sobrando, né? Eu tenho pele na barriga sobrando. Claro. Mas vou ver se eu crio coragem para tirar elas qualquer dia. Melhoro muito com o jejum, né? O jejum melhorou muito a flacidez, mas foi uma pele muito distendida, principalmente no abdômen. No restante do corpo, braço, tudo, eu tenho uma melhora muito acentuada da flacidez. Mas o abdômen caiu, não tem jeito, e essa pele é difícil de reverter. Mas eu olho assim e eu falo, olha, por que eu não fiz isso antes, né? Ainda bem que também que eu fiz agora. Agora, uma coisa que eu queria que você reforçasse muito para as pessoas, porque isso eu ouço, inclusive, de casa, as pessoas ficam preocupadas, né? Minha filha é muito ligada e muito cuidadosa conosco, mas não está comendo muita carne, mas e o resto das vitaminas, e sempre tem essa preocupação. E o limite da carne. O que as pessoas ficam assustadas comigo é que eu como muito. Eu faço no máximo 2 refeições por dia, de manhã eu como um ovo, ou uma coisa assim, e faço uma refeição de 500 gramas de carne, 500 gramas de carne. Existe esse limite, Sara? Existe motivo para essa preocupação? Ou você eu como até me saciar, eu como poucas vezes e como até me saciar. Como é que você lida com esse limite? Não, o limite, assim, eu digo sempre que nós temos um sensor, um contador de calorias natural dentro de nós, chama-se hipotálamo. Mas esse contador só funciona, só ativa, quando nós lhe damos um macronutriente específico, que é a proteína. Daí, ele não se ativa, ele não sabe que está cheio, ele não sabe que está saciado quando lhe dás carboidrato com gordura, que são os alimentos mais hiperpalatáveis, são os alimentos em que tu colocas em frente de alguém, a pessoa mais disciplinada do mundo, não vai conseguir comer só uma colher de gelado, não vai comer um bocadinho de fatia de pizza, um petit gâteau. Não, porque aquele alimento é feito para tu comeres tudo e repetires, e daqui a 3 horas só pensas naquilo
e no dia seguinte vais ao supermercado, compras uma caixa e compras para oferecer e pronto, e dás por ti, estás num ciclo de vicioso, numa espiral descendente da vida, pronto. Mas quando a gente lhe dá ao nosso hipotálamo aquilo que ele fica assim, não, para lá, não consigo comer mais. Ele sabe e já está aí, respeita, não é? Então eu não vejo muito possível comer, por exemplo, 2, 3 quilos de carne por dia, não é? Porque não é viável, assim, por isso é que a carnívora é tão boa para a cura da compulsão alimentar, porque tu não consegues comer tanta proteína. Aliás, sobretudo para pessoas de séniores, né? Quando chegamos à terceira idade, devemos nos prevenir comendo muita proteína para aumentar a nossa saúde óssea, para aumentar a nossa própria questão muscular, né? Que a gente vai degradando, isso é biologia. A cada ano começamos a perder massa muscular. Qual é a estratégia para a massa muscular? Fórmula secreta para produzir músculo. Dás-lhe a matéria-prima, que é a proteína animal, tá? Não é vegetal, não é feijão, com a mão de obra. Qual é a mão de obra? Musculação. Abdominal, e ficar aí o dia todo, calistenia, sei lá, o que vocês quiserem que provoque. E isso aí é a fórmula para construir músculo, ok? Então eu acho que proteína em excesso não existe muito, até porque você comer muito vai ficar saciada, então só vai comer no dia seguinte. Em vez de comer 2 vezes por dia, vai comer uma vez, pronto. Mas não acredito no excesso. Sim, se calhar há pessoas que têm que controlar, mas isso é uma minoria, muito pouca, não é? Que precisamos chegar a esse ponto. Portanto, Vovó Fit, você é um exemplar, ou seja, você é o exemplo melhor, assim, que eu tenho visto nos últimos tempos. Fiquei muito, muito inspirada no seu perfil, também do seu companheiro, que é de louvar ver um casal assim a prosperar juntos. Isso dá muita motivação aos mais jovens. Aqui também já agora está a minha mãe, está a assistir à live, a avó Linda, também é uma Vovó Fit, fez 71 anos. E ela é linda mesmo, hein? Ela é linda. É porque ela é linda de Diolinda, é o nome dela, sabe, Silvia? Então a gente fez o o diminutivo, fica linda. Mas ficou perfeito. Ficou, né? Ficou perfeito, ela é lindíssima. Você puxou bem. Obrigada. Sara, uma coisa muito importante para dizer para as pessoas, assim, são 2 coisas que eu queria que você juntar. Primeiro, Claro. Não dá para fazer carnívora porque carnívora é cara. Mas eu não como fígado. Mas eu não como isso. Qual é a necessidade do... Aí você fala, minha filha, mas... Pensa no homem lá atrás, há 500 anos, há 1000 anos, ele podia escolher o que ele queria? Não podia. Então, eu acho que se você está baseado na medicina evolutiva, né, com o conceito da saúde evolutiva, você tem que pensar que você teria que comer como ele comia lá atrás. Mas eu encontro muita resistência disso. São os dois chavões. Mas eu não consigo comer, e eu me incluo nisso, tá, Sara? Eu me incluo nisso. Eu não comia fígado, eu não comia moela, eu não comia nada disso. Eu achava que isso não era comida de gente. Mas não comia agora, depois de adulta. Porque quando criança, eu tenho saúde porque eu comi isso. Minha mãe fazia... Minha mãe teve uma educação bem europeia, minha avó é portuguesa. E comia-se de tudo. Minha mãe comia de tudo, rim, cérebro, tudo, tudo. E depois nós perdemos isso, né? E é o que eu mais encontro com as pessoas que me procuram. Mas isso não dá para comer, não consigo comer. O que você diz para essas pessoas? Ok, a questão é, como é que colocar a carnívora mais barata, mais económica? Isso. Não é? Bom, é isso, é comer, acabou de dizer tudo, não é? A alimentação do focinho à cauda, da nose to tail, que é a alimentação mais ética, né? Para quem se preocupa com a ética, não é? Do animalzinho, está comendo de tudo. Enquanto que é só uma morte de um animal, não sabe quantas mortes há de animais pelos monocultivos, pelos pesticidas que colocam nos campos. Bom, então, é um animal que mata, é mais ético. Depois, é mais nutritivo, conseguimos retirar vários nutrientes de cada... Porque o fígado é o multivitamínico da natureza,
também o pulmão, o coração, o tutano, ok? Temos todo animal, é mais criativo, comer assim é mais diverso, conseguimos alternar pratos, acaba por ser mais, se calhar, motivante, não é? Para quem acha que é só bifes. Não, não é só bifes, tá? Não é só picanha e filé mignon. Nem que eu fosse milionária, queria comer carnívora de picanha e filé mignon. Não é isso que se pretende, até porque os pratos que eu mais adoro é mocotó, vísceras, é língua de vaca, são os pratos que eu mais, sei lá, acho que, pronto, também é bom uma boa picanha, mas acho que é muito rico, eu como e fico bem saciada. Então, o meu conselho, assim, direto, é vocês olharem para uma perspectiva mais economia, não é? Vão gastar menos dinheiro não comprando só bifes. Os ossos são praticamente grátis, tá? Com os ossos vocês conseguem fazer caldo de ossos, conseguem fazer o tutano. O tutano, gente, o tutano é só servido em restaurantes de luxo, em estrelas Michelin, tá? Você paga tipo 50 euros para comer um bocado de osso, tutano com osso, tá? Que é uma coisa que é grátis. As pessoas não têm esta noção, não é? Tipo, que pode ser tão acessível. Então é isso, para quem acha que pronto, fica ali melindrado pela víscera, né? Pela isca, moem 25%, fazem um hambúrguer com carne moída, carne de vaca, 75%, 60% de hambúrguer com 40%, com 25% de fígado. Moe tudo e faz um hambúrguer, um mix ali de carnes, tá? Outra maneira de comer o fígado há quem coloque vinagre ou limão a marinar antes para tirar um pouquinho de sabor. Mas é isso, é sempre misturar as carnes do fígado com outras carnes para melhorar o sabor. E basicamente a mensagem que eu quero passar mais importante, assim, é: comida não é entretenimento. Isso era algo que eu falei na live que eu outro dia com o João. Comida não é um show, não é um circo. Comer não deve ser aquela coisa que a gente dizia, não brinques com a comida, quando a gente dizia às crianças. É mesmo assim, a gente tem que ser mais estoicos, não é? Tipo, olhar para a comida como nós comemos para viver. E é carne o que nos dá todos os nutrientes. A carne é perfeita, não é? É o alimento em que você tem mais nutrientes por centímetro quadrado. Então ela é completa por si só. E menos fibra, que não precisamos, e não há antinutrientes. Não há estamina, é perfeito, ou seja, é assim, feita para nós comermos. Então é isso que eu quero falar, que é uma questão mesmo de crenças, que achamos que o prato tem que ser colorido, temos que fazer uma coisa assim, tipo mais receitas. Eu gosto muito, eu sou apologista da carnívora simplista, minimalista, a gente comer diretamente o que há, não é? Sem fazer muita receita, porque também voltamos a essa mentalidade das receitinhas, que acaba por tirar tempo, porque eu prezo muito o bom tempo. Tempo não volta para trás, tá? Não conseguimos voltar para trás, tá? As pessoas acham a gestão do tempo, não é? Então carnívora não lava panelas, é só um tacho, não precisa estar horas ali, e acaba por não precisar de fazer receitas, porque é tudo tão simples que as pessoas, eu vejo que a humanidade temos sempre para complicamos o que é simples. Não é tipo... É muito simples, é verdade. Inclusive, nós brincamos internamente, brincava muito com o Diego, e nós temos um grupo também, que a gente chama de Leoas Imparáveis, que quando você faz uma carnívora ou uma alimentação baseada em carne, mais comum, nós falamos que é a carnívora raiz. O resto é Nutella. O resto é carnívora Nutella, que faz receitinha, que faz coisa. E eu acho que a receitinha, ela tem, eu estou brincando assim, mas hoje nós praticamos assim, mas no começo ela serviu para atrair o Cláudio, ele não achava muito interessante aquilo, ele sentia falta das coisas. E eu fui até aprender, fui fazer, fiz cursos e tal, e faço hoje até bolo de frango. Você quer saber? Eu faço bolo de frango. Por quê? Eu sou muito fixada na relação proteína e energia, né? Eu acho sim.
Você tem que Muito ter bem. esse conceito, né? Porque eu Conheço. gosto da gordura. Se deixar, eu como muita gordura e reduzo a proteína, porque a gordura dá saciedade e eu não como a proteína que eu preciso. Eu preciso de mais de 100 gramas de proteína por dia. Então eu fui nas receitinhas, mas você está perfeita quando você fala. É um tempo precioso que você gasta por diletantismo, quando na verdade você precisa de nutrição. E aí você prepara aquela carne de uma forma simples. Se quer comer uma verdura, faz uma salada, um tomate, acabou, tá resolvida a sua questão do dia, né? Mas eu faço algumas coisas, até para postar, para tirar esse mito de que é caro, que não dá para fazer. Eu fiz uma panqueca de moela outro dia, com R$ 13 você faz refeição para 2 dias para 2 pessoas, quer dizer, você faz 4 refeições. Com Certíssimo. alto teor de proteína e um custo baixíssimo, não sai nem R$ 3 uma refeição, né? Muito Então, bom. a gente faz, o Claudinho da Brinca, que eu faço uma cozinha experimental, mas é mais em função disso, porque no nosso dia a dia, por exemplo, eu fiz anteontem, eu fiz uma panela com acho que 3 quilos de músculo. É uma carne barata e é uma carne saborosa e que ela dá vários preparos, tá lá as bases. Então, acabar com esse mito, né, de que é uma dieta cara, hoje a gente consegue fazer isso. E também você Claro. consegue fazer em baixo tempo e baixo custo, né? Você economiza tempo e economiza dinheiro. E tem rico em nutriente. Boa, Silvia. E também pela questão de você vai ao supermercado e vai onde? Talho. Não precisa de passear, fazer maratona no supermercado, ficar lá horas, vendo preços. Não, vai no talho, toma 10 minutos, não é? Vai comprar ovos, um queijo se quiser, sei lá. Depois é muito minimalista. Acho que isto é assim. Eu achava assim, isto é bom demais para ser verdade. Assim, quando eu É, comecei a ver as minhas mudanças, não é, Silvia? E hoje em dia digo que tenho quase 100% de regeneração, porque houve coisas, não é? Há coisas que estão mais lentas. Fungo na unha, eczemas, não é? Coisas que entrou mais profundo no meu corpo, não é? Mas hoje em dia sinto que tem a unha super forte, a unha não quebra nunca, o cabelo não sim. cai, o cabelo, pronto, é, é, é todo um historial, e claro, o mais importante, não gasta dinheiro onde? A ir no dentista, peço desculpa, boicote ao meu próprio colegas, mas, gente, nunca mais tens cáries, nunca mais, não há gengivite, não há periodontite, não há dores de cabeça, enxaquecas, infecções, ou seja, isso, não, as pessoas vêem muito o curto prazo, não conseguem enxergar mais longe, ok? Qual é o investimento que estou a fazer? Então eu digo que o melhor seguro de saúde não é, também peço desculpa ao pacote das seguradoras de saúde, mas o melhor seguro está na nossa cozinha, está no nosso frigorífico, o que a gente leva à boca, esse é o seguro de saúde. E Você falou outro dia sobre alergias. Eu nunca tinha me ligado nisso. Eu sou a alergia personificada. Eu tenho crises de alergia, de pneumonias decorrentes de alergia. E eu tinha uma alergia de pele, eu tinha uma crosta nos braços e nas pernas. E eu me dei conta outro dia que eu não tive mais. Eu tive crises de alergia agora, que nós estamos no inverno muito rigoroso, muito seco aqui onde nós estamos, e muita poeira. Aí eu tenho a alergia à poeira, eu tenho. Mas alergia alimentar eu não tenho mais de nada, 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 nada. Eu reduzi, eu tinha um pacote de Alegra em cada lugar que eu ia, para não ficar sem. E agora não tenho mais nada, 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 nada. É espantoso. Aí você vai se dando conta do quanto você vai ficando saudável, né? Hoje, aos 70, eu sou mais saudável do que eu era aos 50, aos 40. Então, eu acho que essa mensagem, né, que você está passando para as pessoas, da cura, que é o tema que a gente trouxe hoje, a cura através da carne. E para fechar, eu queria que você falasse sobre o que mais bate nas pessoas, é que a carne dá câncer e que a carne ataca os rins.
que você diz para isso, para a gente arrematar e deixar para uma próxima, né? Você vê, para um horário desse, se nós não estamos aqui, se eu estou enxergando, nós temos 20 e tantas pessoas, o que é uma coisa incrível nesse horário aqui para nós, viu? Muito obrigada. Muito obrigada, pessoal, por todos vocês também por estarem aqui conosco. A carne dá câncer, meu Deus, essa aí, eu gosto muito de só trazer esta consciência, assim, esta geração mimimi, pronto, assim, vamos direto ao assunto, que é o veganismo, é o que acusa achar que matar animal é mau, mas aborto está tudo bem. Esqueceram-se completamente das nossas raízes, estamos completamente desconectados. Há uma desconexão muito grande, dissonância cognitiva, com o nosso passado. Então, como é que a gente sabe para onde é que vai, o que é que quer da vida, objetivos, se a gente não sabe de onde é que vem, quem é a nossa avó? Nomes, o que é que ela fez? A avó da nossa avó, os avós da nossa avó, não é? Quem nos trouxe aqui, honrar quem nos deu vida e honrar quem está para vir. Isto acho que é o mais sagrado da vida, é o que nos permite sustentar toda esta complexidade do planeta e do universo. Então, quando a gente viu gerações e gerações de seres humanos a prosperar, aliás, para quem estuda um bocadinho a evolução humana, viu que o que é que nos distinguiu dos nossos primos eretos, australopitecos, neandertales, o que é? Foi mesmo a caça coletiva, a comunicação, começamos a caçar no coletivo, a comer um animal inteiro. Então foram gerações, 2 milhões de anos comendo muita carne, éramos hipercarnívoros, comíamos, havia uma megafauna, havia animais gigantes, muito maiores que as vacas, búfalos, mamutos e ainda mais. E se houvesse mesmo tanto cancro assim e tantas doenças, nunca tínhamos chegado cá hoje, ou seja, a sociedade, não existíamos. Então estamos tão desconectados, há uma dissociação do nosso passado como seres humanos que nem sequer conseguimos pensar o mais básico, é tipo, se a gente chegou aqui, o que é que a gente fez para chegar aqui? É isso, olha, observar a natureza, como é que o pássaro é tão feliz, não é? Ou seja, é tudo tão simples, é tudo tão básico, mas lá está, porque fomos contaminados com crenças do governo, com crenças familiares, com crenças da escola, não é? Estamos a ser indoutrinados, estão-nos a agarrar-nos ao cérebro, a colocar lá mensagens, muitas vezes são subliminares, nem sequer nos apercebemos o que é que se está a passar. E começamos, e damos por nós, temos 30 anos, e infelizes, tristes, com uma vida medíocre, sentados no sofá, a tentar buscar uma felicidade falsa no Netflix, e nem sequer conseguimos perceber que a vida é mágica, temos uma vida, um corpo, assim, um veículo incrível, não é? Nosso dispor, e estamos a deitar essa vida para o lixo. É tipo, está aqui a minha vida, lixo, a ver os dias a passar. Então, dizer que, aliás, há institutos, posso terminar com este instituto, pesquisem, paleomedicina na Hungria, curar pessoas com Alzheimer, com cancro, com todo o tipo de doenças, numa dieta sem plantas, free plant-based diet, sem plantas, só carne. Tá? É uma carnívora cetogénica, é uma carnívora com muita gordura para subir a cetose e para que as pessoas consigam ultrapassar. Pronto, mas isto é um dos institutos, há muita gente. Claro que esta mensagem está a ser abafada, claro que esta mensagem está a ser denegrida, não é? Não vai passar na televisão nunca, porque a televisão passa o que quer. E é isso, gente. Epá, eu gosto muito deste pensamento crítico. Pensem sempre por vocês próprios, não é? Pensar por nós é lindo, não é? Nós temos um cérebro, vamos usá-lo, vamos questionar. É normal eu viver agarrada a antihistamínicos, é normal eu viver agarrada a comprimidos, não é? Não é. E você está perfeita quando você fala isso, e uma coisa que, assim, que acho que é uma mensagem também que eu acho que nós estamos deixando aqui, pela nossa experiência, tanto minha quanto sua. Não precisam acreditar em nós, né, Sara? Façam a experiência. Façam essa experiência. Eu hoje recebi
uma mensagem de uma seguidora, que é uma amiga minha, que eu confesso que eu chorei. Confesso que eu chorei porque é tão emocionante. Ela está, se eu não me engano, desde julho, ela era uma chefe, uma cozinheira especializada em comida vegana, vivia no meio dos veganos, a gente veio de amizades de um grupo de plantas, e ela me disse que hoje ela subiu pela primeira vez 4 lances de escada de uma vez, que ela nunca Uau! tinha se sentido tão bem. Ela tem uma obesidade severa, está diabética, tem uma série de tem pressão alta, mas ela está tão determinada, fazendo tudo tão certinho, acompanhando tudo tão incrível, que em curto espaço de tempo ela teve esse resultado. Ninguém contou para ela. Ela foi lá e subiu a escada. Vencer 4 lances de escada com alto nível de obesidade, gente, não é para qualquer um. É para os fortes, tá? Então, façam como ela. Óbvio que eu não vou dizer o nome da pessoa, ela sabe quem ela está sempre aqui com a gente. Mas foi um exemplo. Tudo isso valeu essa exposição. Eu sou muito tímida, não gosto de me expor, mas o meu filho me convenceu, minha nora me convenceu que a gente precisava contar essa história. E está valendo a pena, porque só por ela já valeu tudo que a gente fez até aqui. E agora a gente quer mais, a gente quer que mais pessoas experimentem, né, Sara? Que se deem o direito de experimentar, que se deem o direito de provar, né? Tirem as receitinhas do lado, tirem as coisas e vão um pouco na... Não precisa ser 100%. Eu acho que você vai subindo a sua cota de proteína, vai aumentando, e vai vendo como é que você vai se sentindo. E aí depois você conta pra gente, né, Sara? Conta pra nós os resultados, porque a gente fica feliz de ver as pessoas Claro, ficando saudáveis, né? exatamente, pessoal, por favor, digam depois aí quais são os vossos. Não, não é nada melhor, não é? Para nós, assim, sabermos o feedback das pessoas e é muito motivante, empolgante quando a gente vê de repente, assim, essas transformações. Nossa, eu entendo muito bem, Sílvia. Felizmente, cada vez mais tenho recebido mensagens lindíssimas, não é? Que eu não faço, que não estou à espera, não é? De repente, uau, quem é esta pessoa? Não fazia ideia e é isso. A nossa mensagem aqui, e acho que temos aqui muitas coisas em comum, embora gerações diferentes, mas com o mesmo propósito, é passar que é possível e não está, ou seja, nós não estamos feitos para ser condenados ao sofrimento. Tem muito esta crença que é porque é assim, é porque é genético, porque é familiar, é porque é o stress. Há sempre uma desculpa para a nossa própria... É vitimismo isto, tentarmos numa visão que eu não tenho comando na minha vida. A vida está a andar e eu estou a olhar para ela, estou a olhar para os meus problemas e sem fazer nada. Não, gente, tomem as rédeas, é tipo, agarra na vida e é a minha vida. Eu nasci porque tenho um corpo, Deus sabe o que faz. Se a gente viveu até aqui este agora, é porque temos um corpo que nos permitiu viver até agora, mas Ele sabe o que faz, então cria um corpo perfeito para estar bem sempre, tá? O dente não é perfeito para ter cárie, se tem cárie é porque o sintoma está muito mal e não é porque estão a lavar pouco os dentes, é porque estão a pôr comida que não pertence a esse organismo. E essa mensagem é muito nítida, se atrevam-se a experimentar, porque a vida começa quando o medo acaba. E muitas vezes nós temos medo ao julgamento dos outros, o medo do que é que os outros vão dizer. Eu passei certamente por isso, né? De vir de uma vegana para uma carnívora. É mais fácil voltar a comer carne que falar para as pessoas que estou a comer carne. Mas sabes o quê? Ninguém sabe o inferno que eu passei e ninguém sabe o paraíso que eu vivo hoje em dia. Não faz ideia do que eu estar a viver isso. E ninguém paga isso, então no final do dia sou eu que me vou deitar com o meu corpo, sou eu que me vou deitar com a minha consciência, com a minha mente, e eu sei que fiz de tudo para estar bem, e isto não é sorte, isto é disciplina. Esta liberdade que eu tenho hoje em dia de não tomar medicamentos, de não estar a soltar gases e não estar a conseguir ir à casa de banho, é tipo, eu sei que isto é muita disciplina de estarmos assim, não é, Silvia? E você
mais do que eu, tenho, bom, enfim. Duas palavras que a gente precisa deixar para as pessoas, que você foi soberba agora. Coragem, coragem para mudar, coragem para enfrentar e disciplina. As pessoas falam para mim, não acredito que você não queira comer um doce, que você não come uma fruta que você gosta. Eu não como. Por quê? Porque é melhor para mim não comer. Eu fico melhor não comendo. Eu sei onde eu vou parar se eu comer. E eu estou tão bem, eu nunca estive tão bem que eu não quero arriscar. Então eu tenho a disciplina de seguir em frente. Então são duas palavras que a Sara falou que todo mundo devia levar para a vida. Sara, ficou tanta coisa que você precisa falar. Gente, a Sara tem um espaço de meditação, ela é super fera em grounding, em aterramento, em contato com a natureza. Vai render muitos encontros ainda para a gente conversar, Sara. Claro que sim, claro que sim. Foi maravilhoso, eu adorei. Eu aprendi muito, venho aprendendo no seu perfil, mas conversar com você é muito rico. É muito regenerador, entendeu? E aí eu reforço a minha fé na natureza, no ser humano, e eu sei que você faz isso também, de passar isso para as pessoas, é um tempo precioso que você gasta, né, fazendo isso, mas eu acho que Deus vai te recompensar sempre com mais saúde. Todos os dias. Todos os dias. E vale a pena. Então, deixa as suas considerações finais. Muito obrigada, mas de coração por você ter vindo. E adorei sua mãe estar aqui também. Já sou fã dela lá, do seu perfil. Então, deixa as suas considerações finais e vamos marcar uma próxima, quando você quiser, para a gente continuar esse papo que foi maravilhoso, foi incrível. Silvia, olha, não tenho palavras para explicar assim como me sinto de falar consigo. Eu gosto muito de pessoas mais velhas, gosto muito de estar com pessoas mais velhas, sobretudo pessoas que se permitem experimentar algo depois de vários anos, não é? Fazer o mesmo. E aí que está, a frase que me deu o estímulo para eu fazer algo completamente diferente depois de 7 anos é insanidade, a definição de insanidade, loucura, é a gente fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. E era isso que eu estava tipo no loop, sabe? Oi. Ih, a Sara travou. Oi, voltou. Você tinha travado. Sara? Oi, Silvia, travou aqui um bocadinho, mas estamos mesmo a acabar. Ai, oi, voltou. Ok, vou voltar a repetir porque acho esta frase bem interessante. Insanidade é a gente esperar resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Tá? Então permitam-se fazer algo diferente, sobretudo na alimentação, sendo um grande pilar da saúde ancestral, e deixem de ouvir tanto, né, a televisão, as rádios, né, a mass media, isso também é um bocado contaminante, da gente saber pôr limites, ok? Não falar a muita gente, porque as pessoas acham, pronto, lá está, isto é tudo muito sensível, não é? Como a gente falou toda a live. E liberdade só vem com disciplina. A maioria das pessoas acham que são livres, mas não é libertinagem, não é anarquia. Temos que ter disciplina para ver certos resultados. Tá? Isso é verdadeira liberdade. Da gente olhar para o melhor bolo do mundo e não te apetecer. Porque pronto, estás bem, não é? Estás bem contigo, não te falta nada, estás nutrida, é nutrir. É coragem. Silvia, Perfeito. Sara, amei. Super obrigada. Vou tentar fazer tudo para deixar salvo, porque tem um conteúdo maravilhoso. E continuamos nos falando e quando você estiver disponível, você me dá um alô e nós continuamos esse papo para falar tudo isso que faltou ainda, que tem assunto, hein? Tem assunto. Tá bom? Um beijo grande, muito obrigada para quem deixou a tarde conosco, tá? Fiquem todos com Deus e, olha, guardem essas palavras da Sara que vocês vão melhorar, levar para a vida e vão ter uma vida muito mais saudável, muito mais disposta, tá bom?
Meu amor, muito Obrigada, obrigada. Silvia. Se alguém tiver, se você souber fazer um print, eu não sei fazer print, preciso aprender a fazer print. Se alguém tiver aí e fizer um print para nós, nós agradecemos. Né? Tá bom? Beijo. Diga, Sara. Você conseguiu? Alguém conseguiu? Está a cortar muito agora, está a cortar, não consigo ouvir quase nada. Foi mesmo. A live correu tudo bem, mas agora no final não estou a ouvir. Meu vizinho, eu acho que o Instagram está querendo tirar a gente daqui. Era só para alguém printar a tela para a gente divulgar. Fazer um print da tela. Não consegue ouvir? Eu não consigo fazer. Está a cortar muito, está bloqueou e não consigo ouvir. Que estranho. Vamos ver, normalmente as pessoas fazem um print. Senão eu tiro um print depois do vídeo, tá bom? Deixa eu encerrar, senão a gente perde ela depois. Tchau, muito obrigada mesmo. Um beijo para todos. Tchau, tchau.